Você já ouviu falar da Síndrome de Tessalônica? Vou explicar para você. Síndrome é uma doença física, ou mental, ou psicológica. E Tessalônica é uma cidade para a qual Paulo escreveu 2 cartas para a igreja que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses. Razão das cartas. Os cristãos daquela época acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias e começaram a parar de fazer qualquer coisa porque o mindset, a mentalidade é que Jesus ia voltar naquela época. Então, para que fazer qualquer coisa se Jesus estava voltando nos dias de hoje? Passaram-se 2000 anos, Cristo ainda não retornou, porque ainda não chegou o tempo certo, o kairós de Deus, e ainda hoje, no século XXI, há muitos cristãos com a síndrome de Tessalônica. É importante lembrar que Jesus foi indagado pelos discípulos quando se daria o seu regresso. O dia do juízo final, o Apocalipse, e ele disse que o dia e a hora ninguém sabe. Isso é base bíblica, são palavras de Cristo. Mesmo assim, seitas, pastores, falsos profetas se levantam tempos em tempos para prever a volta de Cristo. E isso vai acontecer agora por esses dias, quando os Estados Unidos estão em guerra contra o Irã, e aí nós temos alguns fenômenos astronômicos acontecendo. Eu sou pastor batista, mas tenho experiência de 43 anos na astronomia. Sou um astrônomo. O que significa astronomia? É a ciência que estuda os astros, o movimento e a composição dos corpos celestes. Totalmente diferente de astrologia, que é uma prática pagã condenada na Bíblia, considerada pecado de adivinhação. Infelizmente, nem todos que pregam o evangelho têm uma bagagem cultural, bíblica, um estudo teológico profundo das escrituras. Então, o que acontece? Pessoas pegam textos da Bíblia fora do contexto, usando astrologia para fazer previsões da volta de Cristo. Quero alertar vocês que muitas seitas já cometeram este engano, que isso é condenado na Bíblia. Hoje mesmo, dia 3 de março de 2026, a Lua vai se tornar vermelha como sangue, que é chamado por alguns de luas de sangue. E eu tenho explicado às pessoas que esse é um fenômeno conhecido como eclipse total lunar, que acontece desde que Deus criou o universo. E é interessante lembrar que os povos pagãos acreditavam que eclipses, cometas, chuvas de meteoros eram sinais de desgraça, de guerras, de tragédias, de pestes, de qualquer coisa má. E aí, algumas pessoas pegam esses textos e aí começam a olhar para o que está acontecendo na guerra ali no Oriente Médio, misturam tudo isso e começam a dizer que Jesus está voltando em nossa geração, neste momento atual. Quero reafirmar para vocês que o dia e a hora, conforme disse Jesus e que está escrito na Bíblia, ninguém sabe, ninguém pode prever, nenhum profeta pode revelar este grande mistério. Na verdade, nós cristãos temos que estar sempre preparados para a volta de Cristo, porque ela pode acontecer a qualquer momento. Mas, se a gente for fazer uma análise bíblica mais profunda, baseado na ciência, existem alguns fatos que ainda não aconteceram e que, quando acontecerem, podem sim ser um sinal de que a volta de Cristo está próxima. Mas, muito além de que buscar sinais nos céus ou em guerras, devemos olhar para o estado atual da igreja. Eu sou pastor, estou junto com o movimento da Grande Comissão para concluir a Grande Comissão até o ano de 2033 e posso dizer a vocês que um dos maiores sinais
que Jesus está voltando é a igreja. Você sabia que muitos pastores não estão pregando mais o evangelho? Que muitas igrejas não querem mais conhecer o grande mandamento e a grande comissão? Que eu, particularmente, tenho gastado muita energia para convencer líderes religiosos que nós devemos cumprir o grande mandamento e a grande comissão? É verdade. Quando a igreja se torna algo dentro das quatro paredes, se torna uma instituição mais religiosa do que preocupada em obedecer a Cristo, esse é um grande sinal de que Jesus está voltando. Mas voltando para a parte científica, eclipses solares e lunares sempre aconteceram. Mas, se você quer realmente olhar para algo grande que ainda falta acontecer, a Bíblia fala, em Apocalipse, capítulo 8, que um monte ardendo em fogo vai cair sobre o nosso planeta e o nome dessa estrela era Absinto. E aí, sim, nós vamos ter o Armagedon. Então, como pastor, como teólogo, como astrônomo, quero dizer para vocês, um grande sinal de que estamos muito próximos da volta de Cristo vai ser o dia que o nosso planeta for atingido em uma grande cidade por um asteroide, por um cometa, por um corpo celeste, e isto causar uma grande destruição. Aí sim, nós vamos estar muito cerca, muito próximo da volta de Cristo. Mas não se deixe enganar por luas de sangue, por eclipses solares, porque isso era o que faziam os chineses antes de Cristo, os babilônicos, os pagãos, não o povo que conhece a palavra de Deus. Deus abençoe você, se livre da síndrome de Tessalônica, viva a sua vida com temor ao Senhor, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, viva uma vida transformada, viva um relacionamento diário com Cristo, não viva uma vida religiosa seca, morta, mas procure estar sempre preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. Amém.